Ó, vou te contar uma coisa. A sala de aula está difícil. Bom, a tendência é só piorar. Está cada vez mais difícil, ou seja, está impossível. Ninguém quer saber mais nada com nada. Você já escutou uma dessas frases? Você fala uma dessas frases? Bem, na verdade não é bem assim, né? Saudação aos habitantes desse imenso planeta chamado escola, às vezes, né, tão distante do planeta Terra. Aqui eu vou te ajudar a transformar os conflitos em aprendizado e desenvolvimento pessoal, podendo até ganhar por isso também. Eu sou Bruno Arruda, professor, neuropsicopedagogo e mediador de conflitos. No tema desse nosso vídeo, vou tratar sobre como criar uma cultura escolar que promova o respeito mútuo e a tolerância. Então, nesse imenso planeta, vamos lá desbravar esse tema. Então, o que é esse tema? É como criar uma cultura escolar que promove o respeito mútuo e a tolerância. Sabendo que isso, né, deveria, alguém pensa, não deve nem se discutir. É claro que isso tem que estar na escola. Nós temos leis, documentos, diversos materiais institucionais das secretarias, a nível federal, estadual, municipal, tudo fala sobre isso. Mas não basta apenas estar, a gente vai dizer, no discurso ou nos documentos. Isso precisa ser vivenciado, vivenciado no seu sentido, destrinchar mesmo essa compreensão. Então, está se falando mesmo da construção dos valores fundamentais de uma escola, né, os princípios essenciais que vão orientar as práticas, as atividades, as decisões, as interações, relações. Então, quando o respeito e a tolerância são a base, sem dúvida, contribui para uma cultura escolar mais inclusiva e mais saudável, certo? Porque a gente tem, às vezes, esse entendimento de que é algo que parece muito óbvio, né? O óbvio, mas não. Precisa estar constantemente, precisa movimentar, mobilizar todas as ações do dia a dia. Então, respeito. O que a gente entende? O que esse conjunto entende sobre respeito? O respeito é reconhecer, né? Ele implica reconhecer e valorizar a dignidade, as diferenças e o direito de todos. Então, trata-se de reconhecer e valorizar. Então, quando a gente fala sobre esse valor, né, essa valorização, esse reconhecimento, isso precisa estar nas ações diárias. Precisa estar constantemente. Não é uma questão apenas esporádica, pontual. E quando a gente tem isso claro, promove o tratamento justo para todos. Não tem alguém mais, alguém menos, um grupo mais, um grupo menos. Não, tratamento justo, uma escuta atenta, uma consideração do outro. Observe então que isso vai se enraizando e precisa ser um exercício constante, que não é só para a criança, para o estudante. Esse respeito precisa perpassar por toda a comunidade e compreender, né? Compreender. É uma questão dos alunos, professores, funcionários, pais, de se rever mesmo. Não é porque eu sou adulto que eu tenho esse entendimento e exijo respeito. Será que eu também estou respeitando? Né? Então, quando a gente fala aí dessa escuta, dessa consideração, desse tratamento justo, sem dúvida, essa cultura escolar vai colaborando para uma relação, né, para uma vivência de confiança, para uma vivência também de colaboração e de segurança. As pessoas se sentem mais confiantes para dialogar, para se expressar, se sentem seguras, acolhidas, porque aí a gente também precisa entender o conceito de tolerância. O que é, né? A tolerância refere-se, né, à aceitação e o acolhimento das diferenças individuais, sejam elas sociais, culturais, religiosas, étnicas, né, de qualquer natureza,
Então, ao valorizarmos a diversidade e respeitarmos as opiniões, identidades dos outros, sem dúvida, estamos aí contribuindo para um ambiente escolar mais inclusivo e mais harmonioso. Esse ambiente ele vai se fortalecendo, se moldando nessa estrutura. E isso é algo que precisa estar constantemente. E a tolerância, ela provoca, ela é uma grande provocação para nós. Ela nos desafia, porque é preciso abrir a nossa mente, cultivar a empatia, né? E sem dúvida aprender com as experiências e perspectivas dos outros. Observa que isso aí passa por um processo total de desenvolvimento pessoal, total de desenvolvimento pessoal, de compreensão de si mesmo, porque a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, né, eu desenvolvo esse exercício, eu também estou ganhando muito mais com isso. Então, os valores fundamentais não podem ser apenas palavras, não podem ser apenas palavras, eles precisam ser os alicerces aí da construção dessa cultura escolar positiva e enriquecedora. É que a gente vai aprendendo a tratar um com os outros, né? Tratar um outro aí com gentileza, com compreensão, né? Consideração mútua, e isso se aprende. Isso é aprendizado, isso não é inato. Vem ali, tá naquele ambiente, passou pelo portão, ambiente escolar. Não. Quantas situações a gente sabe que não é assim. Bom, então esse é o nosso tema. E o que não é esse tema? O que não é esse tema é aquela coisa esporádica, né? Falar sobre isso de vez em quando, se perder, né, na demanda não só burocrática do sistema, mas até conteudista, sem colocar isso como eixo principal. Bom, não que as áreas de conhecimentos, não se trata disso, descartar nenhum conhecimento, mas dependendo da situação, da realidade, o respeito e a tolerância precisa estar ali muito mais esclarecida, muito mais visível, vivenciada nos projetos, nas atividades, constantemente. Não é apenas uma atividade, fizemos uma ação, ponto, acabou, no outro dia já não se fala mais no assunto, não se toca mais, não se discute. Faz um cartaz, ali vários cartazes, legal, gravou um vídeo, na outra semana acabou. Então não é, tá bom? Construir uma cultura escolar não é isso, não é isso. É se desafiar, é constantemente, sem dúvida, constantemente estar tratando em pautas, em reuniões, tem que estar ali nos muros, nas paredes, na pele das pessoas, tanto no discurso, mas na prática. Não é uma questão só entre estudantes, mas os funcionários, profissionais, pais. Então, sem dúvida, é um tema, é uma oportunidade. Trabalhar essa questão de criar uma cultura escolar que promova o respeito mútuo e a tolerância é uma oportunidade. Uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, porque, queira ou não queira, são os profissionais da educação que vão ter vão ser essa liderança para mobilizar isso. São os profissionais. Então é uma oportunidade muito grande de aprendizado, nosso mesmo. O quanto que eu vou aprender ao discutir esse tema, ao desenvolver, ao contribuir, colaborar, apresentar propostas, né, pensar em como tudo isso pode ser feito. Então, é um aprendizado, porque a gente está lidando com todo um contexto, uma sociedade que vai na perspectiva contrária. Lógico que não na sua maioria, mas há conflitos dos mais variados. E aqui eu destaco, por exemplo, uma notícia do site Construir Notícias, da edição 81, que tem o seguinte título, né? Conflitos na escola, um espelho da sociedade. Tem a fala da psicóloga clínica escolar Cíntia Castiel Mender, que também trabalha na Universidade Federal de Rio Grande. Ela vai falar que todos, né, a escola reproduz a sociedade e, portanto, os conflitos existentes na comunidade dos estudantes são reproduzidos dentro da escola. Então observa que se tem uma realidade conflituosa fora na sociedade, isso vai implicar
E nós que estamos diariamente, constantemente no chão da escola, a gente sabe o quanto que isso, e não é de hoje, né? Isso já é falado. Observe, então, se a gente não propõe uma alternativa, se a gente não trabalha coletivamente para construir, né, uma cultura que vai contra o que está acontecendo, isso vai invadir a escola. E não adianta, né, a gente ficar brigando, discutindo entre si ou se fechar. Precisa trabalhar aí uma proposta, uma proposta. A gente não vai, a escola não vai, já dizia também outro pensador, grande pensador, não vai mudar o mundo, mas as pessoas, vai contribuir com a mudança das pessoas e essas pessoas vão dar continuidade para a mudança do mundo. E ela continua dizendo aqui, ó, mas todos, né, todos dizem respeito à questão do relacionamento interpessoal. Então, por mais que tenha esses conflitos, né, que vai ser reproduzido dentro da escola, todos estão relacionados às questões de relacionamento interpessoal. Na sua grande maioria, é uma questão, né, de relacionamento interpessoal. Porque, ela diz, é difícil lidar com o outro, né, entender o outro, se colocar no lugar do outro. É difícil, ainda mais se eu tenho uma educação, seja na escola ou na família, voltada para o eu. Então já é difícil, né? A gente saber, a gente lidar no lugar, se colocar no lugar do outro. E não é só criança, jovem não, os adultos, os profissionais, os funcionários, os pais, as famílias. Né? Grandes situações assim a gente vai vivenciando. Porque quando ele está muito centrado no eu, né? Eu sou o melhor, eu tenho que ganhar. Então tem a questão da competitividade, da disputa, que mas isso vai alimentar o interesse deles, mas ao mesmo tempo está uma questão centrada no eu. E esse eu, sem dúvida, vai gerar ainda mais esses conflitos, né, esses desgastes, porque eu não reconheço, eu não respeito o outro, não reconheço e não valorizo o outro. Né? Não valorizo o outro. Então a gente pode até discutir que para construir, né, um projeto, iniciar, né, cai aquelas objeções, não tenho tempo, porque tem que pesquisar, tem que ler. Não, já está na nossa prática, já está no dia a dia da escola, já está nessa realidade, direto e indiretamente. Quantos materiais, quantos outros recursos aí que chegam a nós, já trata. É claro que quanto mais a gente vai se fundamentando, conhecendo técnicas, abordagens, vai melhorando. Mas isso é um processo de ação, né, reflexão, para redimensionar o que deu certo, o que não deu. Então não é uma questão absurda de buscar materiais, teses, fazer uma pós-graduação. Não. Então o tempo é o nosso tempo que está ali, porque trata, é claro, da garantia do aprendizado, mas trata também da saúde de todos ali que estão envolvidos. Crianças, estudantes, funcionários, né, família, os professores, né, os profissionais da educação, professoras, professores, gestores, passa pela saúde de todos. Né? Então não é um tempo excessivo, absurdo. E outra objeção que a gente poderia dizer, mas isso vai demorar. E isso demora, começa um projeto assim, vai levar anos e anos. Tem escola aí que leva. Não, não, tem situações quando se faz e todos se compreender a importância que tem que estar esse alicerce, né? Esses valores fundamentais, esses princípios precisam ser muito bem discutidos e constantemente trabalhados para incorporar nas pessoas. Os resultados acontecem em curto prazo de tempo, né? Curto prazo de tempo. Quantas situações as pessoas fazem, né? Realidades fazem isso, aí ameniza, aí esquece. Lembra? Então não é sobre isso. Não é sobre fazer uma ação, legal, amenizou, tal. Agora, não. Isso é perpassar toda a trajetória, desse conjunto, desse ambiente, dessa comunidade escolar. Então não é uma questão bem de demora. E também temos o tempo, né? O tempo preciso, necessário, seja um ano letivo, 2 anos letivos, independente se eu vou continuar nessa unidade, vou para outra unidade, o que eu posso contribuir para que isso permaneça, nesse local, independente se eu vou continuar ou não. Né? Independente se eu vou continuar ou não. Então a gente tem, é claro, que um jeito errado de fazer isso. Há um jeito errado de fazer isso. O jeito errado de fazer isso é impor.
chegar a impor, e pensar naquilo que eu entendo sobre respeito. Aquilo que eu entendo sobre respeito, aquilo que eu entendo sobre tolerância, porque aí passa os meus valores, às vezes, individuais, particulares, né, concepções, acaba se sobrepondo sobre esse conjunto coletivo. Então esse é o jeito errado, querer impor. Achar que não vai ter que ser assim, você tem que respeitar porque eu sou aqui a autoridade, eu sou maior de idade, vocês isso, aquilo, começa a julgar. Não, não é. Respeito não é isso. Respeito não é isso. E tolerância não é, como a gente viu aí, não é uma questão de apenas reconhecer, dar o espaço. Né? Uma atividade, um evento, teve uma diversidade, acabou, fechou, no outro dia não se fala mais nada, não tem esse espaço, né, da fala, do diálogo, da escuta, né, da consideração do outro, se colocar no lugar do outro. Então é exercício constante. De princípio pode parecer simples. Respeito, tolerância, tá. Aqui não respeitar vai ter esses encaminhamentos. Esse modo de imposição. Mas isso dá certo, isso tem que ser assim. Bem, enfim, são decisões, são escolhas. Mas eu entendo como um jeito errado. Jeito errado. É claro que para situações extremas há outras medidas, que aí perpassa todos os documentos, regimento, projeto político, aquilo que também temos. Mas aqui estamos falando de um processo de cultura escolar. De cultura escolar. E se esse é o jeito errado de começar, né, como esse é o jeito errado de fazer, como que é o jeito certo? É uma ação coletiva. É uma ação coletiva. Bom, é algo que precisa aí, sem dúvida nenhuma, compreender que não é a minha visão de respeito. O respeito é um só, nem sempre. São concepções também. São concepções de respeito, tolerância, né, valores. Quais são os valores dessa escola? Não são meus valores pessoais, familiares, da minha criação, desse conjunto aqui. Quais são esses valores? Então, respeito também é uma questão de se discutir, se debater, no sentido de chegar ao entendimento, que é isso, né? Que é reconhecer e valorizar. Então, por mais que tenha suas concepções, na escola é reconhecer e valorizar a dignidade, as diferenças e o direito de todos. Os direitos de todos. Então, assim como a tolerância é a aceitação e o acolhimento às diferenças individuais. Então, por mais que cada um vai trazendo seus pensamentos, suas concepções, isso precisa ser trabalhado e discutido. Então, isso é uma ação coletiva. E a ação coletiva precisa ter movimento, precisa ter coragem, porque o resultado, sem dúvida, é muito mais benéfico do que não fazer, e permanecer, né? Permanecer aí a escola sendo o espelho de uma realidade externa que na maioria é conflituosa, que é muito mais complexa do que a gente imagina. Se a escola já tem a sua complexidade, imagina então a sociedade. Então, se não se constrói, não se cria essa cultura escolar pautado nesses alicerces que devem movimentar, orientar as ações diárias, sem dúvida essa escola vai ser engolida por essa realidade externa, literalmente. E isso leva a adoecimento, isso leva ao cansaço, isso leva à desmotivação e aquilo, né? A sala de aula está difícil, a sala de aula está cada vez mais difícil. Então esses discursos que vão também vão se fincando na realidade escolar. Lógico, né? Aqui não é generalizando nunca. Então, e qual que é o passo? Passo para começar. Como é que eu faço para começar? O passo para começar é mobilizar. Mobilizar os trabalhadores, funcionários, professores, alunos, a comunidade, pais, é mobilização. Mobilização porque, sem dúvida, é em prol de um ganho maior, de um resultado maior. E ninguém vai ser contra esse movimento. É claro que existem aí questões, questões que vão ser tratadas de esclarecimento, de entendimento, dessa construção coletiva, mas isso é em prol de um bem maior. Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é mobilizar. Mobilizar, buscar esses diferentes atores aí, escutar,
escutar, porque não é, como eu falei, uma imposição, impor aquilo que eu quero, aquilo que eu decido. Não dá, não dá, ainda mais no ambiente coletivo, num ambiente tão plural e tão diverso que é a escola. É claro, né, eu volto a dizer que existem exceções. Você vai dentro de um setor privado, de uma escola particular, que tem uma orientação, né, uma orientação específica, ali muda, mas ali já tem uma orientação específica. Então, e mesmo assim também tem, né, seus conflitos, e é preciso que os seus valores, né, devem ser constantemente também fortalecidos. Esses valores precisam ser constantemente fortalecidos, mesmo dentro de um setor privado que tem uma segmentação né, de uma perspectiva, de uma visão. Também precisa. E mesmo esse setor, mesmo esse segmento, ele está dentro de uma constituição, né, dos documentos que regem toda a educação brasileira. Agora, se a gente pega em outros segmentos, né, até mesmo do setor privado, que é mais plural, de redes que são mais plurais, se a gente vai para o setor público, aí muito mais ainda, a pluralidade, né, aumenta em escala gigantesca, precisa ser constantemente. Então, é isso. A questão, o primeiro passo é sempre mobilizar. Mobilizar, trazer isso chegar a todos, a importância de se discutir, no sentido do diálogo, né? Discussão no sentido do diálogo, mão dupla, como que isso aí fica, esses princípios essenciais fundamentados, né? Para estar estampado aí nas paredes, estampado nos materiais, nas atividades, nas ações, nas interações, tá estampado, precisa estar estampado muito forte para que nunca aqueles que estão ali se esqueçam naquele dia a dia como criar, né? Como se contribui, como se constrói essa cultura escolar que promova o respeito mútuo e a tolerância. Bom, é isso aqui. Então, mais um vídeo desbravando esse planeta, né, que às vezes está tão distante, né, do planeta Terra, mas o planeta escola aí. Valeu, pessoal. Forte abraço.